Certa vez, a dona de uma farmácia pegou um garotinho bem pequeno roubando uns medicamentos. E aí ela agarrou o garoto pelo cabelo, brava, arrastou ele para fora da farmácia e obrigou ele a devolver o que ele tinha pego. Tinha um senhor que tinha um restaurante pequeno nessa mesma rua e viu o que estava acontecendo. E aí ele saiu e foi entender o que estava acontecendo. E aí ele olhou para o garoto, viu o rostinho triste, desesperado do menino e perguntou: garoto, a sua mãe está doente? E aí ele levantou os olhos assim, bem cabisbaixo, e disse: sim. O homem botou a mão no bolso, tirou um maço de dinheiro, pagou a mulher pelos remédios, pegou as caixas, entregou na mão do menino. E aí ele chamou sua filha, que trabalhava com ele no restaurante, e pediu para ela preparar um prato de comida para o garoto levar. E aí ele entregou esse prato também, juntamente com os remédios. O menino envergonhado, com muita pressa, pegou aquilo tudo e saiu correndo para casa. O tempo passou, e 30 anos depois, esse homem ainda trabalhava no mesmo restaurante, na mesma rua, com sua filha, que tinha se tornado uma mulher incrível. Eles continuavam sempre a ajudar aqueles que precisavam da maneira como eles podiam, porque eles não eram ricos, eram donos de um restaurante, mas eram muito humildes. E numa determinada manhã de trabalho, esse homem passou mal e desmaiou no meio do restaurante. A filha, desesperada, assustada, levou ele para o hospital. E lá foram feitos procedimentos, exames, algumas cirurgias, e ele foi salvo, conseguiu ser salvo. Na tarde seguinte, a filha estava com o pai no quarto de recuperação, quando chegou uma pessoa da administração do hospital com a fatura, com a conta. E ela olhou o valor assim, e os olhos encheram de lágrima imediatamente. Era um valor altíssimo. E eles eram muito humildes, não tinham recursos. E aí nesse momento entrou um médico, e ela chorando, foi se explicar. Olha, eu e meu pai temos apenas um pequeno restaurante no centro da cidade. E a nossa família, somos só nós dois. Eu agora teria que cuidar do meu pai, então não vou poder cuidar do restaurante. Então não vou ter como pagar. O médico só assentiu com a cabeça, e ela chorando, dobrou a fatura e foi em direção ao restaurante. Chegando lá, ela digitou algumas coisas no computador, imprimiu uma plaquinha de vende-se e colocou na vitrine do restaurante, com o coração extremamente partido. E voltou ao hospital para ficar com seu pai. Quando ela chegou, tinha um envelope na mesinha de cabeceira do leito do hospital. Ela abriu o envelope e lá dentro tinha um bilhete que dizia que a dívida com o hospital estava quitada. A dívida estava zerada. E o bilhete dizia assim: todas as despesas pagas 30 anos atrás, com 3 caixas de remédio e um prato de comida. Assinado Dr. Becker. O amor e o cuidado com a humanidade, eles não são espalhados magicamente por Deus, ou por seus espíritos de luz, ou por seus anjos, de forma mágica e inexplicável. O amor e o cuidado com a humanidade são espalhados por corações e mãos humanas, tocados muitas vezes por esses anjos, mas espalhados por essas mãos. Sem ação, as pessoas que mais precisam nunca receberiam ajuda. Se não tiver alguém para colocar a mão na massa, quem precisa de auxílio vai continuar precisando de auxílio. O que pode parecer pouco para nós, um prato de comida, alguns reais para comprar uma caixa de remédio, pode ser absolutamente tudo para alguém. Toda a esperança dessa pessoa. Existem algumas pessoas que esperam a oportunidade de praticar o bem para praticar. E tem algumas pessoas
que criam essas oportunidades, que vão atrás, que constroem. Uma delas é o Dave, que certo dia viu entrar no seu estúdio de tatuagem um jovem que tinha no rosto a tatuagem de uma gangue. Ele tinha sido preso, dentro da prisão ele entrou para uma gangue, até por uma questão de sobrevivência. A gangue tinha que tatuar para ficar a marca, pagou sua pena, saiu e agora estava tendo dificuldades na vida por causa da tatuagem no rosto. Ele queria saber se era possível apagar aquela tatuagem, fazer uma tatuagem por cima. Ele pediu literalmente aí para o Dave encobrir o seu passado violento. E Dave disse que via nos olhos daquele jovem um sofrimento. O tatuador não conseguiu ajudar esse cara, porque as tatuagens de gangue ficavam muito próximas aos olhos e não era possível que ele fizesse uma maior cobrindo ali, não foi possível. Mas aquilo fez o tatuador pensar. Muitos jovens fazem tatuagem e se arrependem depois. Algumas como essas de gangue, algumas ligadas a preconceito, podem marcar essas pessoas para o resto da vida. Então eles vão sempre ser uma vítima de escolhas do passado. E aí ele disse, se eu puder ajudar, esse vai ser o meu objetivo de vida. Não sei se vocês sabem, mas encobrir uma tatuagem custa uma grana. Apagar a tatuagem a laser, uma grana maior ainda. É muito caro. E você imagina que as pessoas que geralmente querem fazer isso passaram pela prisão. Então dificilmente são pessoas de condições, né? E aí o Dave decidiu que ele iria encobrir tatuagens racistas, tatuagens de gangue, tatuagens violentas, gratuitamente. E espalhou essa notícia na internet, espalhou no Facebook. Ele dizia o seguinte, às vezes as pessoas fazem escolhas erradas. E às vezes as pessoas mudam. Acreditamos que já existe ódio suficiente no mundo e queremos fazer a diferença. São as palavras dele. Vocês imaginem o quanto tatuagens desse tipo atrapalham as pessoas a conseguir emprego. Dave é um norte-americano. Lá não tem negócio de carteira assinada. O cara te oferece emprego e te paga em cash, em dinheiro, toda sexta-feira, se for o caso. Ele não vai olhar a sua ficha se você passou por um... Mas a tatuagem diz tudo. Dave já fez vários trabalhos desse tipo na sua vida... E cada um leva muitas e muitas horas, então é um trabalho de doação considerável. Ele acabou fundando um projeto chamado Random Acts of Tattoo, numa tradução livre aqui, gestos aleatórios de tatuagem. E outros 3 estúdios de tatuagem ao redor dos Estados Unidos se ligaram a isso e fazem trabalho com a mesma proposta. Ele tem centenas de clientes na lista de espera pela oportunidade de apagar a tatuagem. E Dave diz o seguinte, se a gente pode apagar o ódio em uma tatuagem, a gente está fazendo alguma coisa de bom. Tem também a história da Lauren. É uma mãe que cuida sozinha de um filho de 6 anos e passa as noites de sexta-feira com esse filho, folheando jornais em busca de cupons de desconto em supermercados. Essa não é uma realidade nossa aqui do Brasil, até porque os jornais impressos já estão morrendo. E quando eles existiam era muito raro isso acontecer, mas nos Estados Unidos é uma prática muito comum. Os jornais oferecerem cupons de desconto. E aí os amigos da vizinhança ajudam ela, dão dezenas de jornais ali ao longo da semana, jornais, né, de veículos diferentes. Então ela recebe uma papelada gigante, sexta-feira, depois do trabalho, ela é terapeuta, ela e o filho de 6 anos folheiam, acham os cupons, recortam e separam. Para que ela faz isso? Para comprar comida mais barata, poder cozinhar e servir refeições saudáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Lauren serve cerca de 5.000 refeições por mês, com a ajuda de alguns amigos. E tem o Alan também, que nos últimos 30 anos abraçou como sua a missão de acabar com algumas pichações. Ele começou numa cidade no interior do Texas,
onde ele cobria as pichações das propriedades da imobiliária dele. Então ele tinha um interesse, né? Óbvio. Só que ele gostou, ele achou legal, ele achou que ele podia expandir isso. E começou a fazer pela cidade. E continuou a fazer quando ele se mudou de lá e foi para outro estado. E ele recupera aproximadamente 2 locais pichados por semana. Alguém aqui já tentou apagar a pichação de um muro? Não. Eu já. Vocês não têm ideia do trabalho que dá. Não tem ideia. Ele faz 2 vezes por semana. Além de ajudar organizações da sua cidade nos seus esforços de fazer a mesma coisa. Três exemplos de pessoas que encontraram formas de andar enquanto há luz, que é o tema da palestra. São palavras de Jesus que nos alertam para a importância de aproveitarmos nosso tempo para buscarmos a verdade e a salvação. Aproveitar o nosso tempo. Na carta de Paulo aos Gálatas está escrito o seguinte: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Analisando esse versículo, Emmanuel, mais uma vez, só que agora num livro diferente, nos ensina que as ocasiões de fazer o bem, elas são muitas e aparecem todos os dias. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que renova a aflição. Diz ele no livro Palavras de Vida Eterna. Já que nós tivemos a luz a nos iluminar o pensamento e nos mostrar que o bem é o caminho, que luz foi essa? Jesus. Já que nós o tivemos, façamos o bem a todos, enquanto temos tempo. Eu não me aguento, eu vou contar mais uma história para finalizar. Vocês devem ter reparado que eu gosto de histórias. Na vez passada eu analisei uma história. E eu queria contar uma que eu gosto muito. Era uma vez um escritor que morava numa praia. Uma praia tranquila, e ele tinha uma casa perto de uma colônia de pescadores. E esse escritor fazia o seguinte: todas as manhãs ele caminhava à beira da praia para se inspirar. E à tarde ele ficava em casa escrevendo. Certo dia ele estava caminhando pela praia, e aí ele viu um vulto ao longe assim, que parecia dançar na areia. Ficou curioso e resolveu se aproximar. Quando ele se aproximou, ele viu que era um jovem que se abaixava na areia, pegava uma estrela do mar e jogava de volta no oceano. Ele fazia isso uma após outra. E aí o escritor achou aquilo curioso. Ele não se aguentou e perguntou: jovem, por que você está fazendo isso? Aí o jovem olhou assim: o senhor não está vendo? A maré está baixa, o sol está quente para dedéu. Se elas ficarem aqui, elas vão secar e vão morrer. Aí o escritor se espantou. Ele: meu jovem, existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora. Existem centenas de milhares de estrelas do mar ao longo destas praias. Que diferença faz? Que diferença faz, cara? Você joga poucas de volta ao oceano. A maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem olhou para ele, olhou para a areia. Tinha uma estrela do mar perto do pé dele. Aí ele se abaixou, pegou a estrela do mar e jogou de volta no oceano. Aí ele olhou para o escritor e disse assim: para essa eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu dormir.
muito menos conseguiu escrever alguma coisa. Na manhã seguinte ele acordou cedo, foi para a sua caminhada, mas ele foi direto ao ponto onde ele tinha encontrado aquele jovem. E aí ele se uniu ao jovem, começou a se abaixar e jogar estrelas do mar de volta no oceano. E nós? Estamos aproveitando o tempo que a gente tem nessa vida? Será que a gente está fazendo todo o bem que nos é possível? Será que a gente está usando as nossas potencialidades, os nossos talentos, e cada um de nós tem um, em prol de alguém que não pode pagar por esse dom que eu tenho? Será que a gente está fazendo alguma coisa nessa vida para evoluir, para andar, para se melhorar, iluminados pela doutrina que nós resolvemos abraçar? Será que a gente está fazendo alguma coisa de útil com a luz da doutrina deixada por Jesus? Para quantas estrelas do mar nós temos feito a diferença? Eu agradeço do fundo do coração a atenção, o carinho da atenção de vocês, e fiquem com meus votos de muita paz. Muito obrigado.